Muito bem, boa tarde pessoal, iniciando então o nosso comentário de fechamento nesta segunda-feira, dia 10 de agosto, uma bela tarde que deu início então à semana aqui em Porto Alegre. Vamos direto ao assunto. Trago para vocês então as movimentações dentro do mercado. Inicio muito aqui. Bem, boa tarde pessoal, iniciando então o nosso comentário de fechamento nesta segunda-feira, dia 10 de agosto, atualizações dentro dos modelos que acompanhamos. Bela tarde. Antes disso, o pessoal pode me dar um feedback então, na semana. Vídeo, acredito que está tudo ok. Porto Alegre. Vamos direto, né, ao assunto. Trago para vocês então as movimentações dentro do mercado. Deixa eu ver se eu não estou com o áudio da câmera aqui. Microfone, headset. Não, tá tudo bombando. Muito bem, vamos lá. Começa então pelas atualizações dentro do método Stormer. Na tela, o gráfico da GRND3, Grandene, se enquadra aí pelo IFR2, tá? Tinha o pessoal dizendo que eu tô com eco. Eu também achei o som estranho. Só um pouquinho. Deixa eu ver o que pode ser. Não, mas tá certo o áudio. Tá certo. Beleza, agora ok. Bom, então, já RND3 se enquadra pelo FR2, método Stormer, a entrada foi a 17, stop 16 e 15, alvo móvel nas duas últimas máximas. Por enquanto, o alvo está em 18,09, mas amanhã esse alvo já vai estar na máxima de ontem, no caso. Tá? Na máxima de ontem. Então esse é o trade de FR2, tínhamos uma posição semana passada em lojas americanas que foi estopada. Não demos trade na sexta, né? Então hoje o trade vai para GRND3. Dentro do método Leandro, nós tivemos uma entrada na ponta de venda. Tem uma pessoa aqui que está dizendo que está com eco. Você está com eco, provavelmente você está com duas telas abertas, tá? O pessoal aqui disse que está tudo certinho, que não tem feedback nenhum. Que não tem eco algum. Tá? Bom, então pelo método Leandro nós tivemos uma entrada em Alpa 4 na ponta vendedora. Tá? O papel está tocando aqui um fundo anterior. Deixou um candle forte, com volume importante, ou seja, não tem argumento para não dar essa venda. Tá? É um papel que não tem uma correlação tão forte assim com o Ibovespa. Eu optei por essa venda porque a RP fica em cima do fundinho anterior, da mínima do ano, né? É um candle que chama atenção, que toca o fundo anterior, que corrigiu mais de 50% no tempo e no preço. Então essa venda é produzida, é uma zona de suporte antiga, né? Sendo testada então como resistência. Tem bastante aluguel. Tá, tem quase 50 mil ações disponíveis aqui. Só um momentinho. Tudo bem. Então, tem várias ações disponíveis. Setup 2, trade de correção. A entrada foi a 7,78. A segunda entrada projetada fica em 7,96. E o stop acima do último topo em 8,15. Né? Como é mais de 20% da média da volatilidade, a gente trabalha então duas entradas. E a realização parcial é exatamente em 7,61. Então, Grandene pelo método Stormer FR2 e Alpa 4 na venda, trade de correção, método Leandro. Tem até uma LTB curta aqui, servindo como referência também. Hoje o Ibovespa apresenta um bom dia de alta, né? Alta de 1,75. O volume não foi dos melhores, né? Volume baixo. Tá? Não foi dos melhores, mas esse candle comprador acontece em cima de uma zona de suporte. E o que me chama a atenção dessa alta de hoje, pessoal, é o fato do IFR de 14 períodos estar fazendo um fundo mais alto em relação ao fundo anterior. Essa é uma divergência de alta, né, quando nós temos o indicador montando um fundo acima do fundo prévio. O padrão aqui de Advanced Breakup ainda não foi acionado, quem sabe
acionado aí nos próximos dias. Tá? A gente foi obrigado a ajustar, né, minimamente aqui, porque em relação aos últimos topinhos ele já teria sido acionado. Como o mercado voltou para dentro, tive que ajustar a linha. Mas o mercado vai dando sinais aí de possível formação ou de um descanso um pouco maior, pelo menos dentro da ótica do gráfico semanal, né, que o mercado não corrigiu. Sugeriu alguma correção na última semana de julho. Na semana passada não deu sequência a essa expectativa, mas agora no diário vai sendo aí formado, inclusive o que a gente chama de fundo reverso. Né? É um cenário possível que abriria espaço para uma movimentação até a resistência. Tá bom? Então esse é o Ibovespa. No índice futuro, no diário, nós temos um fundo mais baixo, né? Então é uma divergência mais importante. Afinal de contas, após o índice à vista na sexta-feira ter fechado a 5, né? O índice futuro negociou em queda, o que trouxe os preços para baixo do fundo anterior. Então aqui tem uma divergência mais forte, certo? No intraday tivemos um lindo day trade. O mercado abriu em gap de alta, exatamente alinhado com aquilo que nós defendemos, certo? O mercado abriu em gap de alta, fez aí o primeiro movimento, acionou esse trade às 10h45, o mercado atingiu o RP logo em seguida, e mais tarde a gente conduziu o trade pelo high low, que foi encerrado às 15h45. Então uma operação muito bonita, com o mercado encontrando resistência na resistência projetada para o dia que era o fundo anterior, aqui em 49.600 pontos, né? Foi o ponto que nós definimos no LS Live como objetivo para o dia, a resistência mais importante do dia. No dólar, boa queda no dólar, marcação de topo no início da semana, tá? Então o mercado deixa um candle vendedor, que confirma os últimos candles de dúvida, né? O candle de quinta não era exatamente o candle de dúvida, mas já sugeria alguma exaustão do movimento atual por conta da sombra. Na sexta houve um movimento mais convicto de reversão, que foi acionado hoje. Hoje o mercado corrobora essa tese porque há um fechamento abaixo das últimas mínimas. Perceba que é o primeiro fechamento abaixo das últimas mínimas dos últimos 8 pregões. Então esse é um movimento que sugere alguma correção um pouco maior aí na moeda americana. A média móvel de 9 é o primeiro amparo. Como ela já foi respeitada aqui nas duas últimas correções, é mais provável que o mercado venha a perder ela e corrija até a média móvel mais longa, que é a média móvel de 21 períodos. Tá? Então o dólar ali sugerindo alguma correção, muito próximo de perder a máxima da semana passada, o que também startaria stops aí daqueles que carregam posições pelo gráfico semanal. No intraday, linda operação também. O mercado abriu em gap de alta, testou a linha d'água, fechou abaixo da linha d'água às 10h45. O mercado atingiu o RP logo em seguida e mais tarde o high low nos conduziu, nos tirou da operação às 13h30. Inclusive o Caetano aqui acabou de questionar, como é uma dúvida pertinente, eu já respondo agora, né? Ele diz como que é essa condução pelo high low. Bom, o high low, Caetano, ele é um indicador de tendência, né? Ele nada mais é do que a média das últimas 3 máximas, um período acima, um período à frente, né? Ele é deslocado um período à frente. Então esse high low aqui, ele é a média dos últimos 3 candles, obviamente sem contar ele. Quando o indicador está acima dos preços, ele serve como um trailing stop de venda. Então quando os preços fecham abaixo dessa escadinha, quando a escadinha passa para baixo dos preços, ou seja, quando a média dos últimos 3 candles é menor que o preço atual, em base de fechamento, o high low vira, nesse caso aqui, óbvio, e aqui nós temos o encerramento da posição. Tá? Então é em candle fechado. Ele serve, a gente costuma utilizar como trailing stop, ou seja, como ferramenta que nos tira do trade quando o mercado sugere uma exaustão de um movimento prévio. Aqui não foi, né? Aqui o mercado foi um pouquinho sacana, né? Nos tirou do trade e depois seguiu em queda. Mas paciência. No caso do índice, o mercado nos tirou do candle do trade aqui, subiu em seguida, mas agora já estaria no ponto atual, tá? Sim, Caetano, encerra na virada. Quando fechar o candle, encerra. Por exemplo, se nós tivéssemos um trade aberto agora, encerra nesse candle fechado, ou seja, daqui a 6 minutos. Não é quando ele passa para baixo, é só quando fecha abaixo. Entendido?
Bom, começo pelas commodities, né? Saindo aí dos índices do dólar e do índice futuro. Milho segue em alta. Esse contrato aqui do milho tá uma verdadeira alegria, né? Uma alta aí de já de 11% em relação à cotação a mercado, né? Levando em consideração a cotação a mercado. O mercado segue indo em busca lá dos 30,27. Quem tem posição por média móvel de 9 segue posicionado. Hoje, inclusive, o milho deu uma nova entrada. Entrada aqui pela Red Bar Ignored, barra preta ou barra vermelha ignorada. Tá? Depois de uma forte alta, o mercado deixa um dojizinho. Significa que teve gente vendendo aqui. Ou seja, a compra quando o mercado supera a máxima, tá? do doji em questão. Tá? Então, milho muito forte, muito bonito. Quem também está muito forte, muito bonito e gerando entrada, inclusive, teve alguém questionando sobre isso. O arrependido da RP aqui, né? Diz, meu sonho era não ter saído na RP do dólar, intraday pela média móvel de 9. E ele comenta, né, que em relação ao boi está dando entrada hoje. Sim, o boi deu entrada hoje. Tá? A média móvel de 9 virou para cima. Eu entro já no fechamento, então eu já entrei no boi. Tá? Eu entro alguns minutos antes do fechamento. Tá? Dá para entrar agora. O padrão do boi é fechar às 4, 13h30 já tinha posição aberta. Existe a opção de você entrar na superação da máxima, porém você corre o risco de ficar de fora do trade. Tá? O mercado pode abrir em gap de alta. Então eu já entrei. Inclusive o boi ele tá com um ombro, cabeça, ombro aí se definindo, né? Ombro, cabeça, ombro, tá? Que tem dois ombros, né? Mas a leitura é válida, que é acionada acima de 146. A gente já vem falando dessa figura desde aqui, né? Desde aqui a gente já estava com a simetria traçada. Então, o boi é muito bonito. No semanal também está interessante. O Diógenes diz que o boi vai dar um belo churras. Gostei, excelente. Dow Jones. Aqui temos o índice Dow Jones, boa alta de 1,40 hoje. Mercado marcando fundo depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de queda consecutivos. A resistência do Dow Jones fica aqui na faixa dos 17.600. E o que me chama a atenção é o DJT, que é o Dow Jones dos transportes, né, da área de transportes. E aqui nós já tivemos um pivô de alta acionado. E esse pivô de alta que foi acionado agora produziu um pullback, não só a cabeça do pivô aqui em verdinho, mas também a linha de tendência de baixa rompida sendo testada agora como suporte. Tá? Nesse caso, a indicação aqui é de retomada da tendência, que nesse índice já é de alta, né? Já temos os zigue-zagues ascendentes, e o mercado hoje testa uma zona de suporte. Certo? Enquanto o Dow Jones em si, industrial, né, segue dentro de um alargamento, sem um cenário mais limpo de virada de tendência, pelo menos até o momento. Maravilha. Maravilha, maravilha. Faltou alguma coisa? Sim, faltou falar do juro, que está voltando aqui para dentro da congestão. Então aquele cenário de movimentação lateral volta a ganhar corpo. Tá? Na sexta-feira o mercado rompeu a resistência, mas rompeu esticado. Era um rompimento desconfortável de acreditarmos. Né? Hoje o mercado deixa um candle preto, sugere retornar então para dentro da congestão, que é a figura que eu estava postando. Isso aqui foi postado no Visão LS, inclusive. Eu cheguei a ficar a ser desmentido pelo rompimento que o mercado fez, mas parece que o mercado vai voltar para dentro da congestão e seguir aqui entre 14,25 e 13,25, que é a congestão em si. Eu não vou bater exatamente nos destaques do dia de hoje, pessoal. Tivemos vários destaques. Eu vou deixar isso para o farol, né? Afinal de contas, quem está fazendo o farol sou eu, enquanto o BIS está de fora. Senão acaba ficando mais do mesmo, né? Então eu vou focar aqui no comentário de fechamento para interação, para que a gente possa conversar bastante. Enquanto o pessoal vai enviando questões, já tem várias, eu quero trazer uma novidade para vocês, tá? Uma novidade bem legal. Melhor dizendo, amanhã, vocês provavelmente vão receber um e-mail, novo programa que a gente está lançando, tá? Que é os livros comentados. Então
Então a gente fez uma série, né? Eu fiz uma série comentando vários livros sobre de mercado, dando a nossa opinião, o que é interessante, o que não é tão interessante assim. E tá vindo aí uma grande novidade para todo mundo. Tá? Então fiquem atentos, esse vídeo aqui ainda não está disponível para visualização, né? Tá privado. São 2 partes, bem legal. Eu acredito que vocês vão adorar. Ficou bem bonitinho. A gente gravou no final do ano passado, né? Passamos por um processo de edição aí, ficou bem legal. Um novo programa. Essa primeira parte que vai ser sobre livros de análise técnica, eu vou abrir para os outros assuntos. Inclusive já tem coisa gravada que vocês vão receber por e-mail amanhã, o passo a passo aí para acessar. Legal. Recados dados, é hora, agora sim, de interagirmos. Começa aqui pelo Alírio, né? Vlad, no boi, você estopa a venda e vira a mão na compra na mesma ordem? Sim. No caso do boi eu não opero na venda, né? Eu só opero na compra. Então eu tinha uma compra aqui no dia 23, eu fechei no dia 6, né? Me tirou do trade aqui, fiquei um dia fora. Hoje eu entro de novo na posição. Tá? Então é na mesma ordem. Opera um contrato, compra 2, vende 2, está sempre operando 2, né? Só que o saldo líquido é de 1, porque o outro é virada de mão. Tá? O milho sim, o milho eu opero na venda e na compra. E essa compra aqui do milho... meu Deus do céu, eu não posso olhar, senão eu fico com vontade de vender. Né? Sair fora da posição, eu não posso nem esquecer que eu tenho milho. Bom, vamos lá. Onde seria o stop do boi? Eu não uso stop. Não uso stop no boi, arrependido. O meu stop é quando a média vira para baixo. Tá? Então essa é uma abordagem de trabalhar. A maior parte dos meus modelos não usa stop. Eu uso stop mesmo só para day trade. Para swing trade, eu opero Petro, Vale, Itaú, enfim, papéis que tem liquidez de opções, então eu não preciso usar stop, eu opero através de opções. E nas commodities, eu também não opero. Tá? Afinal de contas, o meu manejo de risco ele é embasado na oscilação máxima, né, do mercado. Muitos podem dizer, Fábio, mas assim tu pode quebrar. Não necessariamente, né, porque tem a oscilação máxima permitida pela BMF. Então aquilo ali é que é embasado o meu manejo de risco. Tá? Obviamente que pode acontecer sinais completamente fora do esperado, né, cisnes negros, mas até então não tive o desprazer de vivenciar isso, pelo menos operando boi ou milho. Sempre esteve ao meu favor essas movimentações bizarras. Então eu não utilizo stop. Eu fecho a posição quando a média vira para baixo. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser, enfim, onde for. Seguindo, Alfredo pede a avaliação de Embraer. Vamos dar uma olhadinha então no gráfico da Embraer. É um gráfico confuso, né? Confesso que quando a gente tem que fechar o olho assim para identificar qual é a tendência do papel, já é um sinal que a gente não deveria estar posicionado nesse ativo, pelo menos não como swing trade. Eu não vejo uma coisa muito limpa a ser feita aqui no diário. Tá? Eu tenho fundos mais baixos, eu tenho topos mais altos, então eu tenho um alargamento horrível aqui, né? Muito ruim, muito desagradável de ser visualizado. Esse alargamento está dentro de uma congestão. Tá? Aqui logo acima nós temos uma resistência aqui em 25,40. Ok? Eu não vejo o que fazer, sinceramente. A não ser que você esteja trabalhando com gráfico semanal, mas entrada por gráfico semanal teria sido na semana passada, quando o mercado superou a máxima desse candle aqui, né? Semana do dia 27/7. Só que não era um trade confortável, né? Era um stop de 12% praticamente. Então eu realmente não vejo um cenário muito limpo para a operação Embraer. Muita gente questionando aqui sobre Vale 5, né? Mariana. Vamos ver quem mais. Mariana. Cervenka. Questionando sobre a Vale no gráfico semanal. O Mark. E essas são as pessoas que estavam pedindo avaliação sobre a Vale. Tá? Então, primeiramente, o Mark pediu uma avaliação de curto prazo. O Cervenka já pediu avaliação de gráfico semanal. E a Mariana pediu avaliação do gráfico de 30 minutos. Uau! Então vamos começar aí pelos 30 minutos da Vale. Ela pediu se nós temos aqui um triângulo. Triângulo nos 30 minutos da Vale.
Olha, percebeu que eu tive que fechar o olho para encontrar esse triângulo? Eu não consigo enxergar um triângulo, não. O máximo que a gente tem aqui é um alargamento, né? Se eu conectar esses topos, esses fundos, perdão, e esses últimos topos. Então seria um alargamento dentro de um alargamento maior, né? É o máximo que eu vejo. Eu não consigo ver outra figura geométrica a não ser isso, Mariana. Já no gráfico diário, a gente teve hoje a Vale fechando um gap, deixando um candle comprador, mas o problema é que o papel está dentro de um alargamento, né, e não está nem testando a linha de referência inferior e nem a linha de referência superior. Eu gosto mais da Vale 3. Vocês viram o gráfico da Vale 3? Olha que bonito que está esse papel. Tá? Eu já tenho um fundo acima do fundo anterior, eu tenho resistência bem definida aqui em 19,70, que era uma antiga zona de suporte. Tá? Pessoal, Vale 3 é o papel. Tem que ficar de olho, não a Vale 5. Tá? A Vale 3 já está ganhando força há 2 dias. Tá? Ela subiu mais do que a Vale nos últimos 2, 3 pregões. Tá? Hoje ela subiu 5, enquanto a Vale 5 subiu 3,5, 3,60. Eu estou muito atento ao rompimento aqui dos 19,70, Vale 3. Perceba como entrou volume. Alta, olha só, o mercado subiu, entrou volume. Sexta-feira o mercado caiu, volume eco. Hoje o mercado voltou a subir e voltou o volume. Então esse papel está sendo acumulado. Tá? Atenção no rompimento dos 19,70, Vale 3. É o papel que eu estou de olho. Tá? Já no semanal, para fechar a avaliação aqui, que o Cervenka questionou, se tem alguma entrada, olha, no semanal teria entrada na superação da máxima da semana passada, né, porque seria a primeira máxima superada após o papel tocar dentro desse alargamento de longo prazo. Então olha que interessante, alargamento nos 30, concorda? Alargamento no intraday, alargamento no diário e alargamento no semanal. Então a Vale é o papel do alargamento. Tá? E eu fico mais confortável em trade na Vale 3. Seguindo. O Doug pediu avaliação aqui de Marco Polo. Teve mais gente questionando em relação a Marco Polo. Renata, o James, essas pessoas que questionam sobre Marco Polo e sobre uma posição de prazo maior que eu fiz do papel, se por acaso gerou stop dessa minha posição de longo prazo. Bom, como vocês entenderam, eu sou a pessoa que não gosta de utilizar stop. Tá? Então, quando eu trabalho com uma posição de longo prazo, o meu stop se chama diversificação. Então, eu aloco um valor que, se o papel virar pó, virar 1 centavo, se a Marco Polo virar OGX, eu não vou morrer. Eu aloquei um valor do meu capital em que eu aceito perder por completo, justamente para eu não precisar estopar. Né? Ou seja, se o papel subir 100%, eu estou apenas pagando o meu risco. É uma posição que eu tenho de longo prazo e que eu não penso em me desfazer. Apesar do papel estar ali, né, testando a linha de tendência, eu não vou fazer isso porque eu não planejei fazer isso. Eu vou seguir com o meu plano, que era uma alocação de capital de longo prazo. Não me importo se ela cair para R$1, para 50 centavos, se ela virar zero, porque o meu stop é a diversificação. Tá? Isso se chama asset allocation. No diário não há argumento para ficar posicionado. Tá? A tendência é de baixa, para quem vai operar com swing trade aqui não há trade, a não ser que você vai utilizar sistemas fechados, né, que trabalhem com a estatística, como o FR2. Aí tem que ver se o FR2 funciona na Marco Polo, e funciona, está na lista, então seria um papel operável. Como nós temos outros ativos operáveis por FR2 aqui, Grendene, SUSB5, que estão dando trade, o ideal é procurar um papel que esteja mais forte no ano, né, para montar a posição. Esse é um filtro que é utilizado no FR2. Essa planilha que está disponível no site. Então, pessoal, é importante não confundir uma posição de gráfico mensal, tá, com uma posição de gráfico diário, com tendência de baixa de gráfico diário. Certo? James questionou aqui da irmã da Marco Polo, né, que é pelo menos irmã de cidade, que é a Randon.
se há uma venda abaixo do último fundo. Assim, James, tá ligado? Você tá ligado? Então o mercado abaixo de R$3 gera venda, é um triângulo descendente, figura que dá continuidade à tendência atual, que é uma tendência de baixa, né? Perceba que o suporte fica lá na faixa dos 2, o alvo simétrico da Rapid 4 fica na faixa dos R$2. Mais questões? O Photon pediu se eu posso indicar um livro sobre psicologia do trader. Photon, eu vou pedir para te dar uma olhada no link que você vai receber ali por e-mail dos livros comentados. Ali a gente fala num livro bem acessível em português sobre esse assunto, né? Embora um livro que eu não comentei porque eu não tenho ele eu li em PDF, né? Eu não tenho ele físico, então eu não comentei ali naquela sessão. É o livro do Mark Douglas, né? Que é o Disciplined Trader. Aí você tem que dominar o inglês. Apesar do inglês não ser muito difícil, eu não ia mostrar os livros que eu li em PDF, né? Ia ficar estranho. Então é esse livro aqui. Ele está em inglês, mas é um livro muito bom. Tem 2 livros que eu comento ali no nosso novo programa. Tá? Um deles é de um trader. Né? Deixa eu até mostrar aquele para vocês. Esse aqui, ó. É esse livro aqui, ó. What I Learned Losing $1 Million. E aqui ele conta literalmente o que ele aprendeu perdendo $1 milhão, né? Que a perda ela é muito mais didática do que o ganho, né? Bem interessante. Eu gosto bastante desse livro aqui. Volta e meia eu dou uma olhadinha nele de novo, tem várias anotações aqui. Mas é em inglês. Tá. Seguindo, tem mais questões? Training the Zone, também recomendo, Cervenka. É um livro excelente. Tá? O Training the Zone, na verdade, ele é mais completo que o Disciplined Trader. Né? O Disciplined Trader é tipo um resumo. Tá? Range 3, diz o Bulilo. Boa tarde, Vlad. Dando entrada para Swing Trade. Testou o suportão de sexta-feira. Range 3. Deixou o martelinho com bom volume, pode comentar. Bom, é um papel que está fazendo um fundo sim. Tá? Consolidou tal ponto aqui em R$26, marcou um fundo. Lembro, dentro de uma tendência de baixa. Para validar a entrada na compra da tendência de baixa, tem que ser um candle fora da banda. Coisa que não aconteceu, né? O candle de sexta não estava fora da banda. Foi um fechou fora, fechou dentro, na realidade. É uma outra estratégia de retorno à média. O papel sim está sugerindo esse descanso, né? Mas não era uma entrada muito confortável, né? Convenhamos. Não estava em cima de nenhum suporte importante, forte, né? Suportão mesmo do papel fica lá em 22,20. Então tem que ser um trade rápido aqui, muito cuidadoso. Qualquer sinal de fraqueza tem que cair fora. Para fechar, o Rubiano pediu avaliação aqui de Cosan, CSAN3, papel que está de lado, dentro de tendência de baixa. Não vejo compra no papel, Rubiano. Tá? No semanal, o último candle também não deixou grandes mensagens. O máximo que eu posso dizer, além de dizer que no diário não há nada a fazer aqui em CSN3, no momento, não sei que o papel venha a perder o suporte, o que eu posso dizer é que existem vários pares possíveis para long e short por cointegração. Tá? Eu não vou detalhar agora como é que funciona essa abordagem. Eu vou fazer isso hoje no Farol. Então dá uma olhadinha no Farol que você vai gostar. Legal? Eu me despeço. Deixo abraço a todos. Lembrando que no Farol eu vou falar de todos os destaques que não foram aqui abordados. Aqui eu quis manter o contato, o foco na interação entre a gente. Um abraço e até amanhã, pessoal.